Olá, queridos ouvintes da Rádio Web, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Metamorfose Financeira. Que alegria ter vocês aqui comigo para mais um bate-papo transformador sobre finanças e prosperidade. Eu me chamo Lilian Mengel e hoje nós temos um tema fundamental para quem deseja retomar o controle da vida financeira. Hoje o tema é liberte-se das dívidas. Sabemos que as dívidas elas podem ser um grande peso emocional e financeiro, mas também acreditamos que com conhecimento e estratégia é possível sim reverter essa situação e construir um futuro mais tranquilo. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber um convidado muito especial que tem transformado a vida de muitas pessoas com o seu conhecimento e experiência. Ele é especialista em dívidas, pós-graduado em gestão estratégica de negócios e tem um olhar aprofundado sobre as emoções e comportamentos que impactam nossas decisões financeiras. O meu entrevistado de hoje foi gerente-geral da Caixa Econômica Federal, é advogado registrado na OAB de São Paulo e hoje, como empreendedor, dedica-se a mentorias personalizadas, ajudando dezenas de pessoas a eliminarem suas dívidas, organizarem suas finanças e conquistarem segurança financeira. Seja muito bem-vindo, Vinícius Navarro. Muito obrigado, Lilian. Eu agradeço muito você pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também à equipe do programa pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Desejo boas-vindas aqui aos nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando e espero que seja um bate-papo aí produtivo e que a gente consiga levar cada vez mais essa mensagem da educação financeira para as pessoas. É isso aí, Vinícius. Muito obrigada por aceitar o convite, né, de contribuir aqui com o nosso programa. O nosso intuito é realmente levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Inclusive você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, eu peço que você compartilhe esse programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, com a sua família, para que mais pessoas possam ouvir e ter acesso a esse programa. Hoje nós sabemos que quase 80% da população brasileira está endividado, então nós precisamos levar esse conteúdo porque com certeza vai ajudar você a transformar a sua realidade financeira. Antes de começarmos, Vinícius, eu quero que você conte para nós um pouco mais sobre a sua trajetória e transição de carreira bancária. Nós falávamos antes, né, que você falou que você trabalhava do outro lado, lá no banco. E como que você fez essa transição de carreira e também como começou a trabalhar ajudando as pessoas a saírem do endividamento? Conta um pouquinho para nós essa história. Muito bom, Lilian. Bom, como eu costumo dizer, a minha trajetória ela começou do outro lado do balcão, né? Eu já trabalhava com finanças, mas eu trabalhava do lado do banco, né? Então, em 2010, eu ingressei na Caixa Econômica Federal e lá eu comecei a trabalhar oferecendo soluções financeiras para as pessoas que procuravam, né, o banco, com algum tipo de sonho, algum desejo, algum problema para resolver. Então, o nosso papel era atender essa pessoa e proporcionar que ela tivesse acesso não só às soluções financeiras, mas como agente de políticas públicas que a Caixa é, também a políticas sociais. Então, fazia parte do meu trabalho esse duplo propósito, né? E eu comecei a carreira em 2010, comecei como escriturário, né, como técnico de agência, fazendo o atendimento mesmo. Passei por diversos setores, quase todos os setores de atendimento, assim, de varejo que o banco tem, atendendo pessoas que buscavam empréstimos consignados, atendendo empresas também de todos os tipos de faturamento, empresas que faturavam 10 mil reais por mês, até empresas que faturavam mais de 5 milhões de reais por mês. E durante esse período aí eu tive uma carreira bastante curiosa, né? Porque eu passei por todos os lugares, assim, de uma agência e cheguei até a posição de gerente geral. Mas durante esse período, né, foram 13 anos que eu estive no banco, eu sempre senti um desejo ardente de levar minha mensagem mais longe. Quem é bancário sabe, né, quem tem parente bancário sabe que as
as condições de negócio do banco, elas são muito limitadas, né? O banco ensina a gente, na verdade, a ser vendedor e não ser educador financeiro. Então, eu via que, muitas vezes, os interesses do banco, eles se sobrepunham ao interesse das pessoas e aquilo que era melhor para elas, né? E, embora eu fizesse o meu trabalho sempre da melhor forma possível, e eu via propósito dentro daquilo que eu fazia, eu tinha esse desejo de levar a educação financeira mais longe, porque eu percebia que o banco, de certa forma, ele é muito limitado dentro das soluções que ele oferece. A gente brinca aqui entre os educadores que, assim, quando uma pessoa vai buscar auxílio no banco, a única coisa que o banco sabe fazer é fazer um outro empréstimo. Só isso. Então, eu queria entender melhor como é que funcionava, as soluções que eu poderia agregar para o meu cliente. Eu tinha esse desejo ardente de levar essa minha mensagem mais distante. Então, em 2023, eu tomei a decisão de começar a fazer minha transição de carreira. Eu ainda não tinha muito bem definido exatamente o que eu queria fazer. Eu ainda não conhecia que existia uma profissão que se destinava a ajudar as pessoas nas finanças, que é a profissão de educador financeiro. E aí eu parti nessa busca, né, para entender como é que eu poderia levar, já tendo essa experiência em finanças, como é que eu poderia levar mais longe? Como é que eu poderia usar esses conhecimentos que eu adquiri do outro lado do balcão, mas agora estando do lado integralmente da pessoa que precisa de auxílio, da pessoa que precisa de ajuda, construindo soluções conjuntas. E foi aí que eu encontrei uma mentora de educadores financeiros que me apresentou essa profissão. Eu me apaixonei logo no começo, então, eu basicamente, assim, eu comi a formação, foi muito rápido. Por um acaso, essa mentora se chama Aline Sopper? Exatamente. Ela também é Ela vai ser mentora também? a culpada por eu estar aqui. Ah, é? Eu agradeço a Deus, assim, ó, não vou dizer todos os dias, mas sempre que me vem a lembrança, eu agradeço a Deus pela vida dela e abençoo a vida dela, porque ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito também. Eu encontrei com ela num evento ano passado. E aí eu encontrei com ela duas vezes, né? No evento e no lançamento de um livro que ela fez, e eu fiz questão de estar nos dois eventos, né? Foi no Rio de Janeiro. E aí eu encontrei com ela e eu falei, Aline, você mudou minha vida. Porque a gente fala de transição de carreira, né? E toda transição, ela é uma transição difícil, né? Quando eu descobri durante esse processo que transição de carreira é como uma decisão de casar. É tão difícil quanto você escolher um parceiro, de você escolher alguém que vai estar contigo né, por muitos anos da tua vida. E transicionar de carreira não é algo fácil, né? Então, eu descobri no decorrer do processo que realmente não é algo fácil de ser encontrado, né? Mas a Aline, mesmo sem me conhecer, me encontrou, né? Ela apareceu para mim e aí eu decidi seguir nessa carreira tão maravilhosa como é a nossa, de educador financeiro. Isso aí, parabéns pela tua trajetória, pela tua ousadia e coragem de fazer uma transição, porque a carreira bancária é uma carreira segura, né? Porque tu tem ali um bom salário, segurança financeira, e para a pessoa realmente sair disso, ela precisa ter muita coragem, muita ousadia. Então, quero te parabenizar, né, por essa coragem. Mas, Vinícius, vamos falar aqui agora, então, sobre como os nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora ou que vão nos ouvir depois fazem para se libertar das dívidas. Vamos começar de um ponto fundamental. A maneira como lidamos com nossas finanças e dívidas muitas vezes reflete a nossa mentalidade financeira. Muitas pessoas sentem-se presas a um ciclo de endividamento. Então, a pessoa paga uma dívida e já faz outra dívida de novo. E tem pessoas que passam a vida inteira assim e não conseguem sair desse ciclo. Você acredita que a mentalidade é o fator determinante nesse processo? Como que ela influencia a nossa forma de lidar com as dívidas? A mentalidade é um fator muito importante. Não vou dizer que é o único, mas é um fator muito importante na hora de você lidar com as dívidas. A gente sabe que um pensamento gera um sentimento gera um comportamento gera uma ação,
e uma ação gera um resultado. A mentalidade, ela está lá no comecinho, lá no âmbito do pensamento. Então, uma mentalidade, ela sim, ela pode contribuir para uma situação de endividamento e ela pode fazer total diferença na hora dessa pessoa sair do endividamento. A mentalidade, ela não é exclusivamente o único fator que vai originar que uma pessoa tenha dívidas, que vai originar o endividamento. A gente costuma colocar o endividamento em 4 principais causas: desemprego, doença, divórcio e desequilíbrio financeiro. Essas são as 4 principais causas do endividamento e que levam as pessoas a se endividarem. A mentalidade, ela vai contribuir para que essa causa se torne ainda mais determinante para uma situação de endividamento. Porque se uma pessoa ela tem uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade direcionada para uma educação financeira já formada, é possível que ela ultrapasse algum desses motivadores de endividamento sem se endividar. Agora, se a pessoa acaba combinando, né, uma mentalidade que contribui para as finanças desorganizadas, por exemplo, né, uma mentalidade de escassez, e acontece algum desses motivos que geralmente originam uma situação de endividamento, é bem provável que essa pessoa se endivide. Então, a mentalidade, ela não é geralmente a causa exclusiva do endividamento, e nenhuma sentença, né? A pessoa não vai ser daquela forma para a vida inteira, mas ela sim pode contribuir muito, tanto para uma situação de endividamento, quanto para a pessoa sair de uma situação de endividamento. Gostei muito da tua colocação. Realmente, não é sempre o motivo da desorganização, do descontrole financeiro. E é importante lembrar que nem tu falou, né? Se isso estiver combinado a alguma outra situação que a pessoa passou na vida. Eu sempre gosto de falar, eu queria até falar para você que está nos ouvindo, né? A nossa mentalidade, ela não precisa ser fixa. Existe mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Então, isso quer dizer que em qualquer momento da minha vida eu posso mudar a minha mentalidade. Talvez você que está nos ouvindo esteja numa situação de dívidas há muitos anos, está vivendo esse ciclo de endividamento. Mas você pode buscar conhecimento, buscar ajuda para mudar, para alterar essa mentalidade, para ter uma mentalidade de crescimento, né, onde você vai ter resultados positivos na sua vida financeira, inclusive sair do endividamento, que é totalmente possível. Com certeza. As pessoas, quando elas vão lá para quitar as dívidas, elas cometem alguns erros que acabam mantendo elas nesse ciclo de endividamento, né? Prolongam o problema. Então, quais que são os primeiros erros que você vê que as pessoas cometem ao tentar sair das dívidas e como que elas podem evitá-los? O principal problema que as pessoas que têm dívidas cometem é olhar para as dívidas. E as dívidas, elas não são o problema. As dívidas, elas são consequência do problema. Quando a pessoa olha para as dívidas, que são a consequência do problema, ela acaba cometendo erros que, na maior parte das vezes, ela duplica, triplica ou quadriplica as suas dívidas. Erros como, por exemplo, buscar o gerente do banco e o gerente do banco oferecer uma renegociação para essas dívidas. Erros como, por exemplo, tomar mais um empréstimo para cobrir um buraco financeiro que foi criado. Então, quando as pessoas tomam decisões desse tipo, elas acabam tentando resolver a dívida. Só que a dívida, ela não é o problema, ela é consequência do problema. Então, o principal erro que faz as pessoas se endividarem e o principal erro que faz as pessoas, inclusive, chegarem numa situação de superendividamento, que é quando grande parte da renda da pessoa é comprometida com o pagamento de dívidas, afetando a sua própria subsistência, é quando ela comete erros como de só olhar para a dívida e não olhar para o real problema, porque a dívida é consequência do problema. Então,
Se eu posso dar uma dica aqui para o nosso ouvinte não olhe para a dívida, esqueça a dívida. Olhe para o problema. Muitas vezes, quem está endividado tem dificuldade de enxergar qual é o real problema. É por isso que buscar um profissional nessas condições vai fazer com que você consiga ter uma análise mais imparcial e uma pessoa de fora vai conseguir enxergar exatamente qual que é o problema. Porque muitas vezes, quando a gente está inserido dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar. A nossa mentora Aline Sopper, né, ela diz que quando a gente está dentro de uma garrafa, a gente não consegue olhar para o rótulo da garrafa. Se a gente estiver dentro de uma garrafa, só uma outra pessoa de fora vai conseguir olhar qual é o rótulo que tem dentro, que tem nessa garrafa. Então, a gente, às vezes, quando a gente tem um problema financeiro, muitas vezes a gente não consegue enxergar a origem desse problema financeiro, mas uma pessoa de fora consegue. E eu sempre falo, né, que para qualquer transformação, o primeiro passo é o mais difícil, mas é o essencial. Então, como, por exemplo, a metamorfose financeira, que eu faço sempre analogia com a transformação da borboleta. O primeiro passo é a conscientização, e quão difícil é para as pessoas ter consciência disso, de que elas precisam de ajuda, que elas precisam mudar a mentalidade, que elas precisam que alguém de fora da garrafa olhe para o rótulo. Então, quando alguém se sente preso pelas dívidas, qual seria o primeiro passo que você recomendaria para começar essa mudança? Exercício físico. Nossa, que legal, que interessante. O primeiro passo para a pessoa começar uma mudança seria exercício físico. Por quê? Com o exercício físico, a pessoa ela consegue aliviar os sentimentos que o endividamento traz. Aliviando os sentimentos que o endividamento traz, a pessoa consegue tomar decisões mais conscientes do que se ela tiver sob uma situação de estresse. Então, essa é a primeira coisa que eu faria que não custa nada, né? É a primeira atitude que a pessoa pode tomar, que não vai custar absolutamente nada, que é exercício físico. O segundo passo seria não olhar para a dívida, mas sim para o problema. Então, a dívida, ela não é o problema, a dívida ela é consequência do problema. Então, se a pessoa tiver condições, ela realmente investigar qual é a origem do problema que ocasionou a dívida. E, geralmente, o problema é a falta de dinheiro. Só que a falta de dinheiro não se resolve com mais um empréstimo. Por quê? Se você resolver a falta de dinheiro com mais um empréstimo, o dinheiro vai acabar de novo. E a pessoa ela vai se endividar ainda mais, porque ela acabou de tentar resolver uma falta de dinheiro com mais um empréstimo. E isso ela acaba se colocando num ciclo que acaba sendo interminável. Geralmente, a falta de dinheiro, ela pode ter um daqueles 4 motivos que a gente mencionou no início do nosso bate-papo, que é o desemprego, que é o desequilíbrio financeiro, o divórcio ou a doença. Esses são os 4 principais motivos de que as pessoas elas têm falta de dinheiro, e a falta de dinheiro que é o real problema que ocasiona, geralmente, as dívidas. Às vezes, o peso das dívidas faz a pessoa cair num ciclo de desânimo, porque, imagina, a vida inteira trabalhando e sempre com uma dívida aqui, outra dívida ali, ou às vezes até a pessoa, as dívidas estão controladas, ela não está inadimplente, mas ela está sempre no 0 a 0. Isso traz um desânimo. Por quê? Porque nós não vivemos para pagar boleto. A gente precisa entender que a nossa vida também é para... O dinheiro foi feito para poupar, mas também para gastar. Com coisas que vão nos trazer experiências novas para a nossa família. E como que as pessoas podem desenvolver uma mentalidade mais positiva e de abundância, mesmo enquanto estão lidando com dívidas e com limitação financeira? Eu acho que a pessoa tirar o olhar da dívida já ajuda muito. Porque quando a pessoa olha para a dívida, quando a pessoa olha para a dívida, ela acaba tendo um sentimento já de escassez. Muitas vezes a gente pega casos de pessoas que têm dívidas muito, mas muito altas.
e muitas vezes dívidas perigosas. Então, olhar para a dívida aumenta ainda mais esse sentimento de escassez. Como que a pessoa pode ter uma mentalidade de mais abundância, de mais prosperidade para conseguir resolver o problema? Primeiro, eu acho que a pessoa ela precisa ter fé de que ela pode resolver esse problema. Eu acho que a pessoa ela precisa se refugiar naquilo que ela crê, naquilo que ela entende que lhe dá forças para conseguir sair dessa situação. E sobre a mudança de mentalidade, a gente não consegue mudar a nossa mentalidade de uma maneira muito rápida. E a gente também não consegue mudar a nossa mentalidade, a gente não consegue mudar a mentalidade de outras pessoas. Mas o que a gente consegue mudar rápido é a tomada de decisão. Então, em algumas vezes, a mudança de mentalidade, ela é um processo, ela é um caminho que a pessoa vai ter que tomar, porque ter uma mentalidade de escassez, para algumas pessoas, já se tornou um hábito, que muitas vezes está arraigado dentro da pessoa. Então, a gente sabe que grandes mudanças, elas não vêm de uma hora para outra, não é rápido um processo de mudança. Mas o que é rápido dentro do processo de mudança é aprimorar a tomada de decisão. Então, muito embora a pessoa possa ainda ter uma mentalidade que foi desenvolvida ao longo de anos, muitas vezes na infância e na adolescência, essa pessoa ela pode começar a tomar boas decisões hoje. E quando eu digo tomar boas decisões, é seguir caminhos que vão fazer com que essa pessoa melhore a sua própria vida. E quando essa pessoa ela começa a ter bons resultados pelas boas decisões que ela começa a tomar, aí a gente começa a mudar a mentalidade. Porque a pessoa ela começa a enxergar que por meio de boas decisões, ela consegue sim ter resultados positivos. E na medida em que ela começa a ter resultados positivos, essa mentalidade aos poucos ela vai sendo aprimorada. Por quê? Com resultados positivos, a própria pessoa ela percebe durante o processo que acreditar numa abundância, acreditar numa prosperidade, atrai a prosperidade. E ela passa a observar a prosperidade dentro da própria vida por meio de resultados reais. Então, é dessa forma que eu costumo dizer para as pessoas, para elas iniciarem essa mudança de mentalidade, porque realmente é algo que está arraigado dentro da gente, que a gente aprendeu na infância e na adolescência. Mas seguindo uma mentalidade de crescimento, nossa mentalidade ela é mutável. A gente pode aprimorar cada vez mais os nossos pensamentos, a forma como a gente pensa. Então, eu acredito muito que se a pessoa começa a tomar decisões a partir de hoje, e as decisões, elas podem ser, sim, mudadas no estalar de dedos, basta a pessoa querer tomar essas boas decisões, eu acredito muito firmemente que os resultados, eles já começam a aparecer muito rapidamente, e assim, uma mentalidade de mais abundância, mais prosperidade começa a ser moldada, e eu tenho certeza que moldando a mentalidade, por meio de resultados reais, a pessoa ela consegue resolver de forma definitiva esse problema. E só para complementar, a gente tem diversas formas também. Eu sempre aconselho assim as minhas clientes, porque a maioria precisa de uma transformação de mentalidade, porque a pessoa vem da dívida, e a gente sabe que a dívida pesa, mas ela não pesa só no bolso. A gente fica com aquela crosta de desânimo, desse sentimento de fracasso. São muitos sentimentos ruins que a pessoa carrega. Então, a pessoa já cresceu numa família onde muitas vezes os pais eram endividados, a pessoa vem de uma família de limitação financeira, então ela precisa fazer um esforço muito grande realmente para mudar a mentalidade, para uma mentalidade mais positiva e abundante. E é como tu falou, isso não é de uma hora para outra que acontece, isso é um processo. Então, às vezes, a pessoa pode começar lendo um livro de educação financeira que vai ajudar ela, já vai abrir a mente dela. Eu sempre indico, é um livro coringa para todas as minhas clientes, o primeiro livro, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, acabei de ler ele, inclusive, foi o segundo livro que eu li no ano agora de 2025. Eu indico para todo mundo, e eu tenho também o meu livro, quero falar aqui para vocês, Evolução Financeira, que é um livro que tem 32 capítulos,
no meu capítulo, eu falo sobre hábitos financeiros. Então, é como você falou, pequenas decisões diárias, todos os dias, causam uma grande transformação na nossa realidade financeira. Porque nós carregamos com nós padrões de comportamentos. E esses padrões de comportamentos, eles precisam ser analisados, Vinícius, não é verdade? Esses Exatamente. padrões de comportamento, eles estão me levando para o sucesso ou para o fracasso financeiro? Ah, eu tenho 32 anos, mas eu venho sempre de dívidas. Eu não consigo sair desse ciclo. Então, você tem um padrão de comportamento que precisa ser alterado. E aí você precisa se conectar com pessoas que também estão buscando essa evolução financeira, ler um livro e treinar, que nem o Vinícius deu a dica, amei, fazer coisas diferentes, porque se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Essa questão do emocional é muito interessante, Vinícius. Muitas vezes as dívidas estão ligadas a padrões emocionais ou comportamentais. E como que você identifica, né, dentro da tua mentoria, dentro do teu trabalho, esses padrões? E como que faz para transformá-los, para a pessoa alcançar a liberdade financeira ou, primeiramente, sair das dívidas? Como eu disse, né, as dívidas, elas não são um problema, elas são consequência do problema. Então, faz parte do trabalho de um educador financeiro e de identificar a origem do problema. E muitas vezes esse problema está nos padrões comportamentais, na forma como a pessoa age e toma decisões. Quando a gente atende uma pessoa de forma profissional, o primeiro passo que a gente vai fazer é entender a história da pessoa, né? Entender como que ela chegou até ali, ganhar a confiança dela para que a gente consiga detalhes sobre essa história, e a gente aplica alguns instrumentos para entender, primeiro, qual é o perfil dessa pessoa. Então, a gente monta, por meio de um diagnóstico que a gente faz, um perfil financeiro para entender como essa pessoa age. E a gente também aplica um segundo diagnóstico para entender quais são os valores que essa pessoa tem na própria vida e como são os valores que essa pessoa usa para tomar decisões financeiras. Muitas vezes aqui a gente se surpreende, porque algumas pessoas têm valores, mas quando a gente compara esses valores com a própria história, a gente vê que a pessoa não vem aplicando os valores. Então, muita gente, quando a gente atende, sabe que o dinheiro, ele serve para garantir a nossa segurança. Mas quando a gente olha para a situação do endividamento da pessoa, e a gente pergunta, você acha que você vem aplicando esse valor de segurança na sua tomada de decisão? Você tem certeza que você vem aplicando? Muitas vezes a pessoa reconhece, não, eu não venho aplicando. Então, quando a gente vai atender uma pessoa que tem dívidas, a gente não foca na dívida, a gente foca no problema que ocasionou a dívida. E a gente faz esse raio-x primeiro comportamental para entender como essa pessoa age, como essa pessoa se comporta, quais são os valores que essa pessoa acredita, para aí sim, conhecendo a história da pessoa, conhecendo as dívidas que essa pessoa tem, a gente poder conectar as pontas. E conectando as pontas, aí sim a gente vai ter um real diagnóstico do porquê que essas dívidas surgiram. Eu comparo o nosso trabalho de educador financeiro como o trabalho de um médico. O médico, antes de... Você, quando tem uma doença, você vai ao médico, explica a sua doença, o ideal não é que o médico já te receite um remédio ali na hora, porque ele sequer conhece o seu problema. Quando você tem um problema grave, como é uma dívida, é necessário que você faça exames, que você faça diagnósticos, para o profissional entender o que foi que originou aquele problema que essa pessoa está enfrentando. Com as finanças é a mesma coisa. Então, a gente faz alguns exames para entender exatamente como essas dívidas surgiram, e aí, arrumando primeiro a causa raiz do problema, que é como as dívidas surgiram, aí depois a gente consegue tratar as dívidas que é a consequência do problema. As dívidas, elas doem muito, assim como quando a gente tem uma doença,
as consequências da doença, né? Por exemplo, dor, e outras consequências que podem acontecer com a gente, né? Elas doem, elas nos fazem mal. Então, a gente precisa sim tratar das consequências, mas muito mais do que a consequência. A gente precisa tratar, conhecer e tratar a causa raiz primeiro. Por isso que é importante o trabalho do educador financeiro, e esse é um dos motivos pelo qual sozinho é muito difícil a pessoa sair desse ciclo. Exatamente. Há todo um trabalho, um estudo por trás para identificar a causa raiz da dívida, e esse é um ponto muito importante. Eu vi que tu mencionou várias vezes aqui, e eu acho muito legal, porque isso realmente faz todo sentido para tratar a situação dívidas, porque as pessoas acham que dívida se resolve com dinheiro. Claro, dívida a gente se paga com dinheiro, mas a gente precisa identificar a causa raiz, por quê? Porque senão a pessoa vai quitar a dívida e vai continuar naquele ciclo, como a gente falou lá no início, né? Que é um ciclo que muitas pessoas vivem. Então, para romper esse ciclo, realmente precisa ser feita uma análise do padrão comportamental. E eu faço, por exemplo, a análise desse padrão comportamental com o diagnóstico financeiro. Peço para a pessoa registrar os gastos no detalhe. E aí ela pensa assim, eu só vou saber quanto que eu custo por mês, quais que são os meus custos, as minhas despesas. E não, eu falo para ela, além de mensurar as suas despesas, você vai estar olhando para o seu comportamento, e você vai saber por que você compra o que compra, por que você gasta como gasta. E isso tudo faz muito sentido para a gente identificar a causa raiz da dívida. Faz mesmo. A forma como a pessoa toma as decisões é fundamental para a gente entender como as dívidas elas são originadas. É isso aí. E Vinícius, a última pergunta agora. Muitas pessoas têm o desejo de não apenas sair das dívidas, mas também de construir uma nova relação com o dinheiro, porque a gente sabe que quando a pessoa... Eu sempre falo assim, quando você é picado pelo bichinho da educação financeira, você sai de uma pessoa gastadora para uma pessoa minimalista financeiramente. Eu falo isso por experiência própria, porque a gente realmente começa a ver os resultados da educação financeira na nossa vida, e a gente, naturalmente, como foi muito bem colocado por ti antes, é um processo, não é de uma hora para outra que acontece. Quando a gente vê, a gente está num estágio assim, que a gente faz uma comparação com alguns anos atrás, a gente observa, nossa, olha como eu era e como eu sou agora, olha a transformação que eu tive graças à educação financeira. Então, quais estratégias que você sugere para quem está nessa jornada de reconstrução financeira? Por exemplo, nosso ouvinte que está aqui, que está lascado financeiramente, com a corda no pescoço, endividado, mas ele quer mudar a sua realidade financeira. Qual a estratégia que você sugere? Eu acho que dentro da educação financeira a gente tem alguns pilares que a gente precisa trabalhar. O primeiro e principal pilar é gerar dinheiro. E muitas vezes o endividamento ele ocorre por um problema no gerar o dinheiro. Então, falta dinheiro porque existe um problema em gerar dinheiro. Ou a pessoa ela ganha muito pouco, ou a pessoa ela teve algum problema com a geração de dinheiro. Então, eu acho que a primeira dica que eu dou aqui para quem está nos ouvindo é: olhe para a sua geração de renda. Você gera dinheiro suficiente? Se você gera o dinheiro o suficiente, o problema é outro. O problema não é a geração de renda. Agora, se você não gera dinheiro suficiente, você precisa olhar para a tua geração de renda. E a gente não gera mais dinheiro com outro empréstimo. Muito pelo contrário, a gente compromete a geração de renda com outro empréstimo. Então, esse é um erro muito comum das pessoas. Falta dinheiro, a pessoa pega um outro empréstimo. Quando, na verdade, a falta de dinheiro, ela decorre de um problema na geração de renda. Então, essa pessoa não deveria buscar um outro empréstimo. Ela deveria buscar formas de gerar mais renda, se for esse o problema. Porém, em muitos casos que eu atendo, o problema não é a geração de renda, o problema é outro. Se o problema for outro, aí sim a pessoa precisa fazer essa reflexão ou até ser submetida aqui aos processos que a gente usa para entender exatamente qual é o problema. Mas, eu acho que para a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo,
e estão endividadas, talvez o problema seja na geração de renda. É claro que gerar renda por si só também não vai fazer com que a pessoa resolva o problema, porque eu conheço também muitos casos de pessoas que têm dívidas, estão endividadas, conseguem gerar mais dinheiro, e mesmo gerando mais dinheiro, não conseguem guardar. Por exemplo, quando são promovidas ou quando conseguem um trabalho que paga mais, justamente porque talvez o problema não fosse só a geração de renda, fosse a forma como a pessoa lida com o dinheiro. Então, eu acho que além de olhar para o primeiro pilar e mais importante, que é a geração de renda, é importante que cada um de nós faça a reflexão. Será que meu único problema é gerar renda? Será que existe algum outro problema dentro do meu comportamento, dentro dos meus valores, que fazem com que eu não consiga ter um equilíbrio financeiro dentro do meu orçamento? Então, é essa dica que eu deixo para o pessoal hoje. Olhe para a geração de renda, geralmente o problema está lá. Eu sempre falo que existem duas coisas só que dá para fazer quando a pessoa está endividada, quando a pessoa quer mudar a vida financeira, quer ter mais dinheiro, que é aumentar a renda ou diminuir a despesa. Não existe nenhuma outra mágica que dá para fazer. A gente precisa olhar para essas duas coisas. Às vezes é preciso fazer as duas, né, Vinícius? Aumentar a renda e diminuir a despesa. Porque, assim, já foi comprovado que a quantidade de dinheiro que a pessoa ganha é importante? É, mas mais importante é a forma como ela gasta. Tem pessoas que ganham... Eu já atendi pessoas que ganhavam 50 mil reais e não tinham R$1 para passar o mês. De tão endividados que estavam. Por quê? Por conta da má gestão financeira. Então, a gente precisa olhar para a nossa... E assim, ó, renda, nós sempre podemos aumentar. Inclusive, qualquer livro que você for ler de educação financeira, os milionários, multimilionários, todos eles têm mais de uma fonte de renda. Sabe qual a média de fonte de renda de um milionário? Tu sabe? Eu imagino que seja com certeza mais de uma. 9. 9? Meu 9 Deus. fontes de renda. Então, assim, às vezes a pessoa está lá, tem uma fonte de renda e acha que, eu não posso fazer mais nada, o meu salário é pouco. Gente, por favor, né? Por favor, a gente precisa ter consciência de que eu sou o resultado das minhas escolhas. Então, é um trabalho que precisa ser feito para começar na mentalidade. Porque se você tem uma fonte de renda e você não está conseguindo viver com isso, você precisa se despertar. Encontrar uma outra fonte de renda, fazer uma renda extra, e aí dentro disso talvez tu encontre até o teu propósito de vida, porque tem muita gente que não encontrou ainda o seu propósito de vida, e às vezes é por isso que também não é próspero, abundante, está nesse ciclo de endividamento. Então a gente tem que despertar, por quê? Porque a vida passa muito rápido, a gente não tem a vida inteira para ficar se lamentando e choramingando, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Bora lá, vou procurar outra fonte de renda, vou ler livro, vou fazer terapia, vou treinar, vou fazer o que for preciso. Porque eu acho que, assim, para a pessoa ser abundantemente feliz e saudável na vida financeira, Vinícius, é uma decisão. No meu alinhamento, eu sempre pergunto para a pessoa, você quer? Porque eu só trabalho com pessoas comprometidas, né? Se não estiver comprometida, porque meu trabalho é muito sério. Você quer? Então, se a pessoa quer, ela vai fazer tudo o que for preciso. Vou fazer renda extra e também vou diminuir as despesas. Não vou chorar se eu tiver que deixar de fazer algo que eu gosto, porque tem pessoas que é difícil. Né? Tem o caso, uma vez, de um casal que eu atendi, que eles saíam toda semana para comer camarão. Toda semana, num restaurante chique para comer camarão. Só que eles estavam muito endividados. Quando a gente fez a aula revelação, o marido da minha cliente, ele não falou nada, ele ficou em choque, porque ele falou assim, na outra aula, ele falou, Lilian, eu sabia que eu devia, mas eu não sabia que eu devia tanto. E aí a gente começou com pequenas mudanças para redução de gastos, porque eles já tinham uma renda relativamente alta comparado com outra parcela da população. E aí chegou nesse assunto, ele falou, nossa, mas é o nosso momento de lazer. Mas eles gastavam uma fortuna nesse momento de lazer. E no momento a gente precisava enxugar o orçamento deles, para que esse dinheiro fosse liberado para a estratégia das dívidas. E aí é difícil, às vezes, para a pessoa fazer essa mudança, deixar de fazer algo que gosta. Mas é importante. E dentro disso eu sempre falo, nenhum sacrifício é para sempre, é por um momento.
Nenhum sacrifício é para sempre. O professor Gustavo Cerbasi sempre fala isso, que é importante a gente entender que sacrifícios é por um tempo. Ao invés de uma vez por semana, eu sugeri para eles, porque eu não mando os meus clientes fazer as coisas, eu dou sugestões, né? Nós somos educadores. Sugeri para eles ir uma vez por mês e comprar o camarão e fazer em casa. Eu falei, é um momento com a família igual, vai ser legal e tal. E eles fizeram e deu super certo. Essa é só uma estratégia bem simples, bem básica, que me veio agora em mente, mas é uma dificuldade que realmente as pessoas encontram, que é na redução de despesas e aumentar a renda extra. Eu gosto muito Vinícius, de, eu gosto muito de, é até um exemplo que as pessoas gostam muito de ouvir, que assim, eu gosto muito de tomar café em padaria, né? Sentar na padaria, tomar um café da manhã tranquilo. E aí, assim, eu gostava tanto que eu acabei vendo que eu estava indo 3 ou 4 vezes na semana tomar café na padaria. E aí eu percebi o impacto dessa minha decisão dentro do meu orçamento, né? Muitos reais ali gastos no mês. E aí eu coloquei um objetivo para mim, que é eu vou me dar um presente toda semana de ir uma vez tomar o café na padaria. E ainda assim, ainda é uma vez por semana. Eu ainda coloquei ali um excelente presente, porque eu até deveria colocar talvez uma vez a cada 15 dias. Mas eu me dei esse presente de uma vez por semana, eu vou tomar o café na padaria, que vai ser o momento que eu tenho comigo mesmo. Então a gente, muitas vezes, a gente não precisa sair cortando tudo, deixar de fazer tudo. Eu acho que exatamente. às vezes a gente pode substituir determinadas coisas e a gente pode reduzir determinadas frequências, né, daquilo que a gente faz, com o propósito de reduzir as dívidas, né? E acho que vai muito ao encontro daquilo que você falou. Nenhum sacrifício dura para sempre, todo sacrifício é temporário. Assim como o nome do programa, Metamorfose, né? A lagarta, antes de virar borboleta, ela precisa se colocar dentro de um casulo, com certeza ela sofre lá dentro de um casulo apertado, para que depois ela possa desbravar o mundo e voar para onde ela quiser. Então, eu acho que assim também é o processo de mudança financeira. A minha mentoria, ela é 100% personalizada. Então, eu observo, o que nem você falou, dos princípios e valores das pessoas, é muito importante a gente, como educador, avaliar isso, identificar o que a pessoa pode reduzir das despesas, se ela tem alguma outra forma de aumentar a receita, eu sempre faço análise para ver, eu pergunto, o que tu gosta de fazer nas horas vagas? Eu vou tentando identificar. E muitas rendas extras surgiram nas minhas mentorias. E às vezes a pessoa nem nossa, Lilian, eu nem percebia disso. Por isso que é importante o trabalho, né, procurar ajuda do educador financeiro, porque a gente dá muitas ideias, até por conta das nossas vivências, experiências com outros clientes. Então, a gente sempre tem muito a agregar para as pessoas que nos procuram. É Isso, verdade. isso é muito prazeroso. Vinícius, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento e ajudar os nossos ouvintes a entenderem o que eles podem fazer para ter uma libertação das dívidas, para se libertar dessa prisão das dívidas, porque eu considero uma prisão. Eu tenho certeza de que os nossos ouvintes sairão desse programa com uma nova perspectiva sobre a sua realidade financeira e sabendo o que precisam fazer. E aí eu queria que agora tu deixasse as suas considerações finais e também falasse da tua rede social, como que as pessoas fazem para te encontrar. Muito, muito bem, Lilian. Quero agradecer também a oportunidade por estar aqui conversando com você e com os nossos ouvintes. Eu quero deixar aqui as minhas redes sociais para quem quiser entrar em contato. Meu Instagram, @Vinicius O Navarro, tá? Vinícius O Navarro. Se pesquisar Vinícius Navarro também, você já deve me encontrar lá. Então, podem entrar em contato. Podem entrar em contato comigo via DM, vai ser um prazer conversar com vocês. E a última mensagem que eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes é: lembrem-se que a dívida não é o problema, a dívida é consequência do problema. Se as pessoas lembrarem disso, com certeza elas já vão conseguir enxergar muitas possibilidades e vão conseguir dar alguns passos em direção à resolução dos seus problemas. Vinícius, muito obrigada mais uma vez, tá? Pela tua participação, por dedicar o teu tempo aqui com a gente. Foi muito gratificante, foi muito bom.
E para você que nos acompanha, espero que este programa tenha sido uma inspiração para reescrever a sua história financeira. Quero deixar o meu agradecimento a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, levando conhecimento financeiro para vocês. Agradecer à equipe da rádio, ao Robson e ao Ricardo. Muito obrigada. Dizer para vocês que eu me coloco à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Meu Instagram é @mengel.lilian. Lá vocês encontram todos os meus produtos, o meu livro, o meu curso, meu e-book, meu WhatsApp também para entrar em contato. E vocês, por favor, deixem um feedback de vocês aqui no site da rádio. Tem um chatzinho ali para vocês mandarem uma mensagem, ou lá no meu Instagram também. Sintam-se à vontade, eu vou amar receber o feedback de vocês. E lembrem-se, a metamorfose é possível e a transformação começa sempre de dentro para fora. Então, é mudança de pensamento, é mudança de mentalidade, você precisa decidir e querer isso para a sua vida. Então, eu deixo um abraço para vocês, até o próximo programa e vamos juntos com coragem e sabedoria libertar-nos das dívidas e alcançar a verdadeira liberdade financeira. Um abraço e até o próximo programa.